Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo das mães da Bíblia. A mãe da semana é Sara, mulher de Abraão, de Abrão que se tornou Abraão. Então, lá em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1, Deus faz o chamado de Abraão. E ele dá logo a promessa a Abraão, que diz: Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra para que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Sara era mulher de Abraão. Abraão tinha essa promessa. Ele seria pai de uma nação, Através dele, o povo de Deus receberia, a terra da aliança como presente, Então, assim, se eu sou esposa do homem que vai multiplicar, seguir contigo, é impossível que eu não vá dar frutos, que eu não vá dar filhos. Porém, devido a algumas ações, de Abraão com Sara, Sara chegou até a tenra idade, a idade avançada, sem ser mãe. E nesse meio do caminho, Sara desconfiou, muitas das vezes desconfiou, não acreditou na promessa do Senhor, de que seria a partir deles que essa grande nação iria crescer mediante a terra. Então, o que a gente pode já começar a observar aí com a mãe Sara? A gente precisa crer nas promessas do Senhor, mesmo que as situações não são favoráveis, porque o que acontecia? Ela saiu da terra dela, saiu da parentela dela, ficou andando, por várias cidades, se tornou ali como se fosse... Eles passaram a ser, andarilhos nas terras até chegar a terra onde eles poderiam ficar e ali ter aquela convivência, aquela comunhão. Sara ficou desconfiada, E aí, o que aconteceu? Isso foi prolongando a vinda do filho, do filho prometido de Deus a Abraão. Só que o que aconteceu? Sara, no meio dessa situação, ela é muito parecida com a gente. A gente, às vezes, a tribulação está tão grande, as coisas estão acontecendo, a gente não para perguntar a vontade do Senhor, a gente acaba criando os meios. E um desses meios que Sara teve, foi dar a Abraão uma das suas servas, para se tornar concubina dele e dar a ele o primeiro filho, que foi Ismael. Sendo que, a partir dessa atitude, parece que Deus prolongou ainda mais a vinda do filho prometido, que não era Ismael, era o filho que viria dela, que seria Isaac. Então, assim, como mãe, a gente precisa se manter firme nos propósitos do Senhor, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Sara era uma mulher muito bonita, chamava muita atenção, Teve uma das passagens que Abraão precisou fingir que Sara nem era esposa dele, para que não houvessem ali uma contenda entre ele e um líder de estado. E ela se manteve firme ali, mentindo junto com o seu marido, para que não houvesse ali uma desgraça. Então, assim, Sara se mostrou, assim, muito fiel a Abraão ao longo de toda a sua vida, Passou por muitas tribulações nessa vida. Então, assim, a gente aprende também que nós, como esposa e mães, a gente tem que se manter firme. E chegou o momento de Sara ser mãe, Lá, pela sua idade já avançada, ela sendo considerada idosa, ela foi mãe de Isaac, o filho da promessa. E quando Isaac nasceu, aquela alegria, ele era a criança mais esperada ali daquela comunidade, daquela aldeia, apesar de Abraão já ter outros filhos, que a partir de Ismael, Abraão acabou tendo outros filhos com as outras concubinas, e aí até recebendo outras esposas, mas Isaac era o filho
prometido. E ela se manteve ali firme com aquele filho. E chegou o momento de que Deus testou a Abraão a fé que ele tinha dele, né? E pediu Isaac como sacrifício. E aí, a mãe nessa situação que esperou a vida toda saber que o filho seria oferecido como sacrifício, que ela teria que obedecer tanto a Deus quanto ao marido. E ela foi fiel a essa obediência, sabe por quê? Porque ela já tinha passado por muitas tribulações, ela sabia que aquele filho era o filho da promessa dela e que ela não poderia temer. Ela já desconfiou por um longo tempo, então Deus foi fiel a cumprir aquela promessa com ela. Então assim, ela não poderia dizer não para Abraão, né? Qualquer mãe diria, mas ela não, porque ela sabia que aquilo ali tinha um propósito. E Isaac, né? Aconteceu, quem conhece a história sabe que Isaac foi colocado ali como um cordeiro, né, perfeito para ser entregue como sacrifício, e depois ele foi retirado pelo Senhor e trocado por um animal, né? E aí a gente pensa o quê? Deus testa, Deus permite às vezes algumas tribulações e nós como mães temos que ser fiéis. Então o que eu deixo hoje para vocês aqui: se você está passando por uma situação difícil com seu filho, né, com seu marido, com seu casamento, mas você sabe que vocês têm promessa, continue firme, continue em oração, continue crendo e aprenda com Sara que apesar da tenra idade, apesar de a promessa ter demorado, apesar de ela ter pensado até que Deus tinha desistido dela, tinha desistido de cumprir o que ele havia prometido, ela voltou atrás e recebeu do Senhor. E quando ela recebeu, ela passou a crer piamente nas promessas do Senhor.